Então hoje a gente está indo para Macaé, Campos e Quissamã. Porque eu só acredito que você possa gostar ou não gostar alguma coisa se você conhece. Mas a educação patrimonial, ela é algo que tem andado em passos lentos, mas a passos firmes. Ainda há muitas pessoas, campistas, que perguntam aonde é esse museu, como chegar até o museu. A gente procura incentivar, mostrar como pode ser feito um uso racional de um edifício histórico. E como é que surgiu essa ideia de comprar casa e restaurar uma casa dessa, né? Que é uma casa do século XIX, né? Exatamente. A construção do século XIX. Século XIX. A ideia surgiu porque já em 1970 eu tive vontade pessoal de comprar essa casa e não tive as condições de comprar. E quando chegou no ano de 2000, eu era vice-prefeito. Aí voltei a conversar com a moradora. E é um sonho desde os anos 70, então, esse sonho dessa casa? Dessa casa. Acabou que eu comprei, como o prefeito tinha se afastado, e eu estava em exercício. Foi aí que eu falei. Foi aí que eu perguntei a ela, essa senhora aí, a senhora lembra de mim? Ela já não lembrava. Não. Eu disse, pois é, aí eu contei a história, aí a história ela lembrou. Eu disse, pois é, eu não comprei para mim, mas comprei para o povo de Macaé. Não foi particular como eu queria, mas foi para a maioria. Muito melhor, né? Muito melhor. A restauração durou 2 anos, foram feitos por arquitetos que já tinham passado pelo INEPAC, né? Pessoas que estavam realmente gabaritadas a fazer um estudo dessa casa, da originalidade da casa, e foi mantido aqui tudo que pudesse ser mantido, restaurado foi. As portas, tudo que a casa tinha foi mantido, inclusive o chão, praticamente não foi trocado. Quando a casa foi aberta ao público, inaugurada, foi com a ideia de ser um museu, né? De iniciarmos aqui um trabalho de museu, contando essa história, essa memória dessa casa e da cidade de modo geral. Recebemos aqui um público muito grande de pesquisadores, de historiadores, de professores e também pessoas que vieram morar aqui, que querem conhecer um pouco da cidade, né? Apenas por uma curiosidade, saber por que um bairro chama Imbitiba, por que um bairro chama Cavaleiros, mas disponibilizamos fotografia, disponibilizamos a história, os documentos, tudo que a pessoa possa ter um conhecimento. Já que esse, né, é um museu da cidade, né, você conta pra gente um pouquinho dessa história de Macaé. Agora, a Macaé não vem do mar, como a gente pensa, para a cidade, ela vem da serra para a cidade, quer dizer, esse é o encontro da serra com o mar. Daí essa igreja de Santana virada de costa para a cidade, hoje ela estaria de costa, ela não está de costa no momento que ela foi
fundada, que ela foi criada, ela estava de frente para onde estava a maioria da população. Quer dizer, então depois dos índios, a outra ocupação... Aí vem com açúcar primeiro, né? Depois vem o ciclo da pesca, né? Que é ainda muito forte aqui. Depois vem o ciclo do café, bastante forte, também vindo da serra. E até chegar ao final dos anos 70, por volta de 77, 78, vem a Petrobras, uma economia também de fundo nacional, né? Ela começa a se instalar aqui e aí começa a dar um outro caminho, um outro rumo econômico, um outro rumo cultural, um outro rumo político. Quer dizer, que aí vem essa mudança, que é esse capitalismo selvagem também, né? Quer Aí dizer, começa exatamente. as mudanças de fisionomia da cidade. Exato. A população, digamos, mais antiga, ela se sentiu um pouco acuada, né, pelas transformações muito rápidas que passou. Numa cidade assim que tem tantas transformações, né? Qual é a importância da memória para uma cidade como Macaé? Esse trabalho com a memória, com o patrimônio, com os museus. É necessário que você conheça essa história desse município, conheça a história dessa cidade, para que você possa ter, né, um carinho, um respeito, um amor. Porque eu só acredito que você possa gostar ou não gostar, amar ou odiar alguma coisa se você conhece. Tudo bom? Tudo bem? Nossa equipe aqui da Unirio, né? E aí eu queria um pouco conhecer a o casa. museu. Né? Esse museu foi inaugurado em 2006 e hoje traz uma parte boa da memória da nossa cidade e da região. Essa é a sala de recepção do Olavo Cardoso e da Isabelinha. E essa sala, o principal atrativo dela é o quadro da Partida dos Voluntários da Pátria. Os móveis são originais, tapete, lustres. Que beleza, louça inglesa, né? A louça inglesa, os cristais. Aqui o quarto do casal. O quarto do casal ele se liga à parte íntima da casa, mas também não pode deixar de estar ligado, de ter um acesso direto à rua. Essa casa é uma casa do final do século XIX, início do século XX. Então ela traz uma transformação e retrata bem o crescimento da cidade. Ela é uma casa de face de rua, como as casas do perímetro urbano da cidade, mas também ela é cercada por amplos jardins e tem um quintal que chama a atenção porque é uma parte que rememora as chácaras que estão no limite da cidade e para o campo. Essa é a esposa, A Isabelinha, a segunda esposa do Olavo Cardoso. Porque a primeira faleceu, foi isso? Uhum. E aqui é o vestido da Isabelinha. É um dos vestidos da Todo Isabelinha, bonito, né? E essa foi a última moradora da casa, Dona Gersonita, que era sobrinha da Isabelinha. Ela não teve filhos? Não, ele não teve filhos nem no primeiro nem no segundo casamento. Quem que teve a ideia da doação da casa? Foi ele. Foi ele. Ele deixou em testamento que a casa seria então da prefeitura e a prefeitura tinha um ano para instalar o museu. Essa parte, como percebem pelo piso, era o piso da antiga cozinha, esse piso de pastilhas.
O próximo banheiro, provavelmente ele trouxe a louça do antigo. Ela filmou o lava-pé. Tem um lava-pé. Esse lava-pé é muito usado nas casas, porque realmente quando se vinha da roça, do interior, era um hábito se lavar os pés antes de calçar um outro calçado qualquer, né? Hoje já é uma peça bastante dispensável. Uma peça de museu. E a cozinha é o cômodo mais no fundo da casa. Então ela se liga mais ao quintal que tem um chiqueirinho. Esse chiqueirinho que guardava ali o porco, a galinha, o peru, que eram importantes, porque na hora que a família recebia mais pessoas para o almoço ou para um jantar, esses animais domésticos estavam ali para o abate bem próximo. Esse solar pertencia ao Colégio dos Jesuítas. Essa fazenda era uma grande fazenda de produção de gado e de alimentos. Ela teve uma grande importância econômica na região durante pelo menos 3 séculos. Depois que os jesuítas foram expulsos, o comprador foi Joaquim Vicente dos Reis, mas, como ele só tinha filhas, uma das filhas herdou e foi o tronco da família Barroso, que ficou na região até a desapropriação nos anos 70. Essa área que nós estamos aqui é a antiga sala de jantar. Aqui tinha uma mesa para 20 pessoas aqui. Sala de jantar dos padres, jesuítas? Não, da família, da última família. Essa área aqui, a parte superior era a área social, era a área de vivência da casa. E embaixo eram áreas para ficar visitantes, áreas de trabalho, material de guarda de material. A gente vê perfeitamente o funcionamento da casa, se vocês lerem Saint-Hilaire, que teve aqui em 1819, que ele faz um relato da chegada dele aqui na casa e como ele foi recebido. Tá? A maneira como ele foi recebido é a mesma como hoje ainda se recebe as pessoas. Tá? Se a pessoa está bem vestida, ela é recebida de uma forma. Se ela está simplesmente vestida, ela é recebida de acordo com a maneira como ela se porta, como ela está trajada. É um negócio incrível, essa característica dessa região. Carlos, além da restauração, que já é um trabalhão, né? Tem algum outro projeto, assim, projeto de exposição para frente? Bom, nós temos o seguinte, como a gente procura aqui não trabalhar só como arquivo. Então aqui a gente procura sempre fazer o trabalho normal de um arquivo, mas também a gente procura incentivar, mostrar como pode ser feito um uso racional de um edifício histórico, um edifício tombado. Então nós temos uma pequena área de exposição, então nós recebemos escolas, grupos de visitantes, sem ser para pesquisa. Então nós temos uma visitação também por conta dessa edificação, né? E essa edificação é emblemática, é a mais antiga dessa região. Então, e pelo porte, pelo tamanho e tudo mais, então ela tem um chamamento muito grande, né? Então a gente procura muito valorizar a preservação arquitetônica e também
preservação da memória, do documental. Né? Onde ficam os documentos, essa parte do arquivo? Essa parte aqui. Isso aqui é a coleção de jornais que nós temos, são jornais editados em Campos, do meados do 19 para cá. Alguns estão em estado assim, lastimável, por conta do mau uso e também da questão de conservação. Então a gente está restaurando aos poucos os jornais. Tem que ser limpo página por página. Página por página, depois restauração. Devagarzinho, ó. Os mais antigos são os que estão mais, porque durante muito tempo se permitiu tirar xerox disso aqui. Isso aqui são inventários. É a tomada de preço, quando você faz o levantamento dos valores dos bens deixados. Essa tinta aqui foi usada até o início dos anos do século XX, tinta ferrogálica. Por quê? Por causa da composição dessa tinta. Originalmente ela era azul. Com o passar do tempo ela oxidou e ficou essa cor amarela, cor de ferrugem. Isso aqui aconteceu por conta da concentração grande de tinta aqui, que queimou as fibras do papel. Então houve a perda da massa, do suporte. Aqui, isso aqui é ataque de inseto, possivelmente cupim, tá? Na borda, certo? Esse daqui possivelmente é traça. Então tem várias coisas assim. E quando você coloca nessa máquina, na refibradora, você coloca ele aqui dentro, você abaixa isso aqui, liga a máquina e a água sobe. Fica assim, uns 4 dedos de água aqui em cima. Quando a água está quente, coloca uma quantidade já padrão de polpa de papel, celulose. Na hora que a polpa já está toda misturada com a água aqui, o que você faz? Você levanta isso daqui e abre o registro para a água descer. Quando a água desce, ela vai ocupando os espaços, ela vai passar por onde tem espaço vazio. E aí ela vai obturar, quer dizer, ela vai tapar todos esses buraquinhos. E aí fica como a gente viu ali o material. Esse trabalho aqui nós estamos fazendo, nós estamos fechando um projeto que a Petrobras patrocinou para a restauração e identificação de processos de testamento e inventário. Então, todos os processos de testamento que nós temos aqui do século XVIII já foram restaurados. E do século XIX, uma parte já foi restaurada, uma parte passou por pequenos reparos. E ainda tem um pedaço que ainda falta terminar, que não deu. Mas nós temos 1.390 processos de testamento, que vão desde 1710 a 1970. E o mais importante aqui, eu trabalho com o pessoal da própria região. Então, a gente está criando uma nova visão de trabalho, uma nova visão de possibilidades de trabalho. O museu foi inaugurado no dia 12 de junho de 2006. Nós temos aí então já 3 anos, estamos nos aproximando já no número de 23 mil visitantes, um número realmente considerável. E no dia da inauguração houve uma apresentação belíssima, uma apresentação realmente que aconteceu no ano de 1847, foi quando então Dom Pedro II marcou presença nessa residência. Então essas são as famosas palmeiras imperiais, elas estão aí desde o ano de 1847, elas têm com certeza mais de 100 anos, ou seja, têm aproximadamente 150 anos. Elas passaram a vir para a região norte fluminense a partir da primeira visita do imperador. As palmeiras elas têm uma representatividade muito grande, elas representam poder, elas representam status,
representa a quantidade, né, de títulos que realmente o fazendeiro tinha. O estilo de residência hoje do Museu Casa de Samã, se olharmos de fora, ela tem uma característica que é muito comum em nossa região, que é o estilo colonial bandeirista, com características neoclássicas. Então, toda fazenda, dentro de um conjunto arquitetônico, dentro de um complexo arquitetônico de uma fazenda rural, é composto de quê? Casa grande e senzala. E um pequeno centro histórico rural, que é composto por capela ou oratório, né? Capela fora, oratório dentro. E toda fazenda tem o seu padroeiro e sua padroeira. Então a padroeira da fazenda é a Nossa Senhora do Carmo. Aqui nós temos o casal, né, de donos da residência, o José Carneiro da Silva. Ele nasceu na fazenda Mato de Pipa, no ano de 1788, e veio a falecer no ano de 1864. Lembrando a vocês que essa não é uma residência urbana, é uma residência rural, pois a urbana dele fica em Campo dos Goitacazes, onde hoje é a Praça São Salvador. Então o José recebeu até inclusive esse quadro, né, em homenagem por todas as coisas que ele havia realmente feito em Campos. O imperador ficou 3 dias nessa residência. Lembrando a vocês que é importante saber que hoje a fazenda Quissamã foi sede do governo imperial durante 1 dia, tá? Porque o imperador exonerou o ministro do governo imperial daqui. Ele dormiu neste quarto, que a gente batizou como quarto do imperador. E a cama, né, que está aqui desde o ano de 1847. Vocês não poderiam sair desta sala sem poder ter acesso, então, a este quadro. Essa, na realidade, hoje é uma litografia, mas foi uma foto tirada no ano de 1858 por um fotógrafo francês chamado Victor Fron. Quando ouvimos falar sobre o Brasil pitoresco de Vitor Ribeiroles, vocês com certeza vão ter acesso a essa litografia, a essa imagem. Ele passou pela fazenda e fotografou a casa. Vocês podem observar aqui, né, que este aqui é o corpo central da casa e este aqui é o torreão por onde vocês entraram. Por exemplo, esse disco aqui, gente, ele pertenceu à Guarda Nacional. Já que o Visconde pertenceu à Guarda Nacional, então nós temos aqui o Hino Nacional Brasileiro, de outubro de 1936. Tudo começou através dessas 10 fazendas. A gente levanta a história dos 10 filhos, né? Geralmente está aqui a mais velha com o seu marido, que era tio com sobrinha, primo com primo, tio com sobrinha, assim sucessivamente. E os seus consortes, todas as fazendas em Quissamã. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa memória dos escravos, né? Dessa população negra aqui em Quissamã. Então, eu levanto essa história, eu procuro conhecer a história dessa cultura africana com muito respeito. Hoje, em Quissamã, com a restauração da Fazenda Machadinha, que hoje é uma comunidade quilombola aqui em Quissamã, o prefeito, eu percebi que ele disse que foi uma prestação de contas, né, que nós temos por essa cultura. Vocês estão diante de uma árvore que é fantástica, ela tem chamado a atenção de muitas pessoas. Diz a história, o baobá foi trazido para o Brasil
no bolso de escravos. E paralelo a isso, nós temos as palmeiras, né, que nós até falamos um paradoxo. Quer dizer, as palmeiras que representam o império, né, os aristocratas, e o baobá, os escravos, os negros.